as pessoas não conseguem diferenciar a graça do evangelho da graça. O feito da mensagem. A graça foi alcançada por Cristo, o feito. Ele fez. Ele alcançou a graça de Deus. E a mensagem foi pregada por Paulo. As pessoas misturam a graça com o evangelho da graça. O fato é a graça, ou seja, o perdão para a humanidade, o amor de Deus, a misericórdia para toda a humanidade. Que teve a queda em Adão. Romanos capítulo 5 fala disso. As pessoas falam que não, a humanidade está presa na lei de Moisés. Isso é mentira. Isso é mentira. As pessoas se enganam quando falam isso. A lei de Moisés, quando veio, já tinha a humanidade já estava na queda, já estava caída, já estava morta espiritualmente diante de Deus, por causa de Adão. A lei de Moisés não veio para condenar as pessoas, não. Ela só alongou o pecado das pessoas, porque as pessoas tentavam se justificar pelas obras. E Deus nunca aceitou obras humanas. E usavam a lei de Moisés, que era uma lei moral que Deus deu para um povo, e usava aquela lei para tentar se justificar diante de Deus, achando que aquilo era para salvação, e não era. Porque viria o Messias, né? Viria o Messias que salvaria a humanidade, porque só ele conseguiria, né? Que era o plano de Deus, alcançar a graça do Pai. Só ele, o Filho. Aí ele veio, que é o segundo Adão, né? Que é espiritual, e foi quando na cruz ele alcançou a graça, num sacrifício. O Evangelho da Graça pregado por Paulo fala isso, que ele foi revelado para Paulo por Jesus Cristo, só para Paulo. Não adianta as pessoas virem, mas você só fala. Paulo, ele fala lá em Gálatas, ele fala assim, para mim foi revelado não de homem nenhum, foi diretamente de Jesus Cristo. Por quê? Porque nenhum homem, quando ele fala de homem nenhum, porque nenhum homem sabia isso aí na terra. Só Paulo teve isso aí. Pedro falou, nossa, irmão, Paulo fala de coisas difíceis de entender, porque era legalista. Tiago, João, tinha legalismo. Pode ver as cartas dele, tudo legalista, muitas colocando obras nas coisas. É legalista. Pedro. Paulo não. Paulo fala de coisas espirituais, ele dá exemplo da vida nossa humana para falar do homem diante de Deus, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem, as boas novas. Aí esses pastores Gui Souza, Paulo Júnior, esses calvinistas arminianos, não, a salvação é pela graça, mas se você não renunciar às suas obras ruins, você vai para o inferno. Então a salvação é pelas obras. Aí o calvinista fala que só os eleitos vai ser salvo. Você pergunta para eles assim, como você sabe que é um eleito? Não sabe explicar, não tem... Deixa tudo subjetivo. Não, você vai sentir. Mentira. Mentira. Eles dizem que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é mentira. O Espírito Santo é a palavra. O Espírito Santo é o Evangelho, pregado por Paulo. A palavra, o verbo, né? Só que o verbo antes era Cristo. Depois ele falou que ia mandar o Espírito, que era a palavra, que era dele mesmo que revelou a Paulo. Que é a palavra. E as pessoas acham que quando Cristo revelou a mensagem para Paulo, era o Espírito que foi lá em Paulo, o sentimento. Mentira. Isso aí as pessoas... Sabe o que as igrejas pegam sentimento para você? Que você vai sentir? Porque você fica presa no sentimento, você fica presa. Aí você leva as coisas no sentimento e não raciocina. Quando você leva as coisas no sentimento, você deixa isso daqui cego. A sua consciência cega. Você fica cego na consciência. Porque você leva tudo no sentimento. Não, eu senti que Deus falou comigo. Isso é mentira. Tantas pessoas que eu já vi aí, coitadas das pessoas. Coitadas das pessoas. Tá? Então, a graça é o que Cristo fez na cruz. A graça. Para toda a humanidade. O Evangelho da Graça foi pregado por Paulo. Esse as pessoas não entendem. Esse as pessoas podem deturpar, né? Pregam outro evangelho, que é por obras. Que é mentira, que a salvação não é por obras. Não tem como ter obras. Ah, mas eu preciso renunciar às minhas obras ruins para me salvar? Não, mentira. Isso se a pessoa pega para você, é mentira. A salvação já foi dada para a humanidade na cruz. Ponto. Agora, o evangelho vem limpar a sua consciência do que você tem, que você fala que é pecador. Não, mas porque se você fala que é pecador por causa das suas obras ruins que você faz humana, então a salvação depende de você, não depende de Cristo. Entendeu? Eu vou explicar mais isso daí, tá?